Após ser reencarnado por um deus e pedir apenas um celular com bateria infinita, esse protagonista chamado Touya descobriu ter todos os tipos de magias. Durante a sua jornada, ele conquistou várias garotas, incluindo uma princesa. E depois de tantas coisas, o Touya acabou ganhando uma mansão para viver sozinho com a princesa que ele conquistou. Ao invés de viver sozinho com a princesa, o Touya acabou convidando todas as 4 garotas que vivem o acompanhando para viverem com ele. Esse pedido acabou deixando elas com vergonha, mas elas obviamente aceitaram. Logo após isso, em segredo, as 4 garotas se reuniram e prometeram se casar com o Touya quando ele completasse 18 anos de idade. Depois de ganhar a casa, novos empregados e garantir um presentinho para o futuro, o nosso protagonista recebeu uma visita do rei. Nessa conversa, o cara pediu para o Touya usar o seu portal e levá-lo para ter uma conversa com outro rei. Daí, como Touya só pode criar portais para lugares em que ele já esteve, o nosso protagonista acaba tendo que partir em uma viagem para o reino vizinho. E dessa vez, ele acabou indo acompanhado de um grande exército. E por chamar muita atenção, o grupo gigante do Touya foi cercado por bandidos. Nesse momento, todos se preparam para lutar. Porém, o nosso protagonista usa o seu celular para encontrar a posição dos bandidos e os prender logo em seguida. E matou todo mundo. Durante a viagem, o Touya percebe que um soldado está apaixonado por uma certa mulher. Nesse momento, as 4 garotas que o acompanham vão lá e dizem para o Touya que ele é mais inocente que esse soldado, pois ele não percebe o amor dela. E mesmo com elas falando isso na cara dele, o cara não repara que elas estão doidinhas por ele. No dia seguinte, depois de fazer algumas compras, o grupo do Touya segue o seu caminho normalmente até todos avistarem um dragão. E ao perceberem que esse dragão estava destruindo uma vila, o Touya, acompanhado da sua fera divina e da Lindsay, dão um jeito de chamar a atenção do dragão e o levam para bem distante da vila. Lá, o nosso protagonista derruba o dragão usando inúmeras magias sagradas e em seguida a Lindsay corta as asas do dragão. Mesmo sem asas, o dragão tenta eliminá-los com seu fogo, mas as outras companheiras de aventura do Touya chegam, deixando o dragão cego de um olho. Com a ajuda delas, o Touya tenta cortar a cabeça do dragão, mas a sua espada se quebra. Sem a sua espada, o Touya é obrigado a apelar. Então ele usa o seu feitiço que faz qualquer coisa viva escorregar e depois destrói o coração do dragão com a sua magia. Após derrotar esse dragão, um outro dragão maior aparece e pede desculpas pelas ações desse dragão jovem mal educado. Irritada, a fera divina do Toma chama a atenção do dragão vermelho e após tomar um esporro de uma das feras mais poderosas desse mundo, o dragão vermelho promete não deixar mais esse erro se repetir. Depois que esse problema foi resolvido, o Touya e o seu grupo correram para ajudar as pessoas da vila que foi atacada. No dia seguinte, o Touya e o seu grupo passam a ser admirados por todos. Daí, como eles doaram todas as partes do dragão para a reconstrução da vila, alguns aldeões foram lá e pediram para o Touya ficar com um dente do dragão e usá-lo para fazer uma nova espada. Além disso, eles também devolvem uma kunai que estava presa no dragão. Ao pegar a kunai, o Touya se lembra de ter sentido a presença de alguém na floresta, mas ele ignora isso e parte para finalmente chegar no reino vizinho. Lá, o Touya e o seu grande grupo seguem até o rei e se apresentam a ele. E nesse momento, alguns servos do rei do reino das feras contam que o Touya e o seu grupo derrotaram sozinhos um dragão. Ao ouvir isso, o rei se anima e chama o Touya para um pequeno treino. Antes desse treino começar, um dos servos desse rei vai até o Touya e pede para o nosso protagonista ir com tudo e dar uma boa surra no rei. Quando a batalha começa, o Touya apela usando a sua magia de escorregamento para vencer. Ao ser derrotado, o rei chama a magia de injusta e pede para o Touya lutar sem usar algo assim novamente. Dito isso, os dois começam a lutar de verdade, e durante a batalha, o nosso protagonista percebe que o rei está usando uma magia que ele não conhece. Então o Touya vai lá e copia a mesma magia que o rei. Feito isso, os dois começam a lutar no mesmo nível. Porém, o Touya mistura esse feitiço de agilidade com outro que ele conhece. Dessa maneira, o nosso protagonista supera o rei em velocidade e o derrota. Depois disso, durante a noite, o rei dá uma festa e os nossos personagens principais se vestem como nobres do reino das feras. E após uma noite cheia de fotos e impressão de imagens, o Touya encontra um ursinho o chamando. Ao seguir o urso, o nosso protagonista é levado até uma garota que se apresenta como Lin, a matriarca das fadas. Após ela se apresentar, o Touya pergunta o nome do ursinho. Em resposta, a Lin diz que ele é apenas um urso que se move por conta da magia dela. Dito isso, a Lin demonstra ao Touya uma magia que consiste em programar objetos para se moverem de acordo com a sua vontade. Ao descobrir isso, o Touya usa a magia da Lin com facilidade, e isso acaba fazendo a matriarca das fadas se animar e convidar o nosso protagonista para ser o seu aprendiz. Porém, o Touya vai lá e foge. No dia seguinte, o nosso protagonista sai e vai para o meio do mato acompanhado de 2 parceiras. Lá, ele pega o dente do dragão e o transforma em sua nova arma, que no caso é uma pistola barra lâmina. Feito isso, ele usa a magia de programação para deixar a sua arma cheia dos hacks de munição infinita. Ele não só faz isso, mas também dá arma para as suas parceiras que nem mesmo sabem como usar isso. Daí, na hora de voltar para casa, o Touya sente a presença de 2 pessoas o espionando. Então, ele se despede de suas companheiras e vai atrás dessas pessoas. Ao serem descobertos, os espiões tentam fugir, mas isso não dá certo com o Touya, pois o GPS do seu celular é perfeito e com as 2
habilidades de velocidade dele combinadas, ninguém pode superar o Toya em velocidade. No fim, o Toya os acerta usando balas de borracha, só para acabar descobrindo que os espiões eram duas garotas enviadas para proteger a princesa Yumina de qualquer tipo de perigo. E agora que o nosso protagonista chegou nesse reino, curtiu e dormiu, ele foi lá e finalmente usou a sua habilidade de portal para os dois reis finalmente poderem se reunir e conversar. Depois de tudo isso, o Toya finalmente dá um tempo para descansar. Ao acordar, o nosso pobre garoto do celular acaba vendo suas companheiras se vestindo. Por conta disso, ele acaba sendo obrigado a pedir desculpas. Depois disso, todos voltam para casa. E lá, o Toya inventa de fazer uma bicicleta. Nesse momento, o tal do Duque Ortlind aparece para visitá-lo. Porém, ao invés de se focar no Toya, o cara pega a bicicleta que acabou de ser feita e fica tentando domá-la. Um tempo depois, a gente vê que o Toya foi obrigado a fazer mais de não sei quantas bicicletas e ele mesmo ainda não montou em uma. Daí, como os itens que ele usou para fazer as bikes acabaram, o Toya foi obrigado a sair para buscar mais. Foi só ele sair de perto de todos que o seu detector de garota em perigo se ativou e dessa maneira ele salvou uma garotinha de tomar uma surra. Como ela estava com fome, o Toya foi lá e pagou um lanche para ela. No fim, o nosso protagonista transforma esse projeto de criminosa em uma empregada. Um tempo depois, ele percebe que esqueceu de comprar os materiais da bike, então ele sai novamente para comprar. E dessa vez, ele não encontra uma garota, e sim um casal de pessoas que estão enrolando demais para ficar juntos. E após muitos acontecimentos, o Toya consegue dar uma moral para esse casal finalmente começar um romance de verdade. Depois disso, ele retorna para casa novamente, sem os itens para fazer as bikes. Ao chegar lá, o Toya recebe uma visita da matriarca das fadas. Lá, Alin diz que uma besta similar à que eles já haviam enfrentado antes foi encontrada. Daí, para chegar até esse lugar mais rápido, Alin diz para o Toya usar uma magia chamada Recal para ler a mente de uma das suas companheiras. Fazendo isso, ele vai conseguir abrir um portal para um local que a garota chamada Kokono Yai já viu. Dito isso, ele usa a magia chamada Recal e consegue visualizar a terra natal da Yai. Depois disso, bastou ele abrir um portal que todos chegaram em Ishin instantaneamente. Ao chegar lá, Alin diz que provavelmente esse monstro está em algumas ruínas antigas, porém ela não sabe nem mesmo para que lado isso fica. Então a Yai decide ir até a sua casa e perguntar ao seu pai onde ficam essas ruínas. Porém, quando a Yai chega em casa, a mãe dela informa que o seu pai e o seu irmão estão em uma guerra muito perigosa. Ao ouvir isso, a Yai pede para o Toya usar o Recal e a levar para o campo de guerra. Chegando no lugar, o Toya se depara com o irmão da Yai são e salvo, porém os soldados deles estavam só o bagaço. Vendo a situação de todos, o Toya vai lá e lança sua magia de cura em larga escala. Feito isso, ele pergunta a situação da guerra. Daí o irmão da Yai diz que todos os inimigos estão mortos, porém eles não param de se mover. Nesse momento, a fada diz que algum artefato deve estar sendo usado para mantê-los de pé. Então o Toya vai lá e usa uma magia em larga escala para fazer todos os inimigos pararem de se mover. Logo após interromper essa batalha, o Toya e as suas companheiras vão até o pai da Yai. Depois de se apresentarem, uma ninja tunada aliada ao exército inimigo informa que os seus líderes estão sendo controlados por outra pessoa. No fim, para acabar com essa guerra, o Toya decide invadir o quartel inimigo. Então ele usa o Recal na ninja tunada e durante a noite ele abre o seu portal em frente ao quartel inimigo. Depois disso, Alin usa uma magia para deixar os dois invisíveis. Feito isso, a ninja leva o Toya até onde os seus líderes estão presos e o nosso protagonista liberta cada um deles. Logo em seguida, todos saem da prisão e o Toya já elimina todos os mascarados novamente. Por fim, o homem que traiu a todos e prendeu eles em grades estava usando o poder de uma pedra mágica em seu olho. Pedra mágica essa que era o núcleo do monstro que os nossos personagens principais estão procurando. Ao descobrir isso, o Toya roubou a pedra mágica do cara e a quebrou. Nesse momento, o inimigo virou pó e os mortos-vivos também. E depois de tanta coisa, o Toya acabou tendo que usar a magia de Recal em um velhote para poder abrir o portal até o santuário que o grupo dele deseja investigar. Ao sair do portal, todos acabam indo parar em uma praia. E com seu celular, o Toya descobre que o santuário está abaixo do mar. Então, antes de começar a exploração, o nosso protagonista dá TP na sua casa e convida todos os seus amigos para irem à praia. Nesse dia, enquanto todas as garotas se divertiam pegando sol e tomando banho, o nosso protagonista foi investigar o santuário abaixo do mar. Porém, mesmo que o Toya seja cheatado, ele não conhece nenhuma magia para virar um peixe. Por isso, ele fica sem ar e volta para a superfície. Daí, para ajudar o seu mestre, a fera divina que o Toya invocou diz para o seu mestre invocar uma fera divina que tem o poder equivalente ao dele. No caso, a fera divina do Toya quer que ele invoque o famoso Imperador Negro. Então, usando a magia da sua fera divina misturada com a dele, o Toya consegue invocar o tal Imperador Negro. Após ser chamado, a tartaruga misturada com cobra chama o Toya para um X1. Daí, para fazer essa fera divina se render, o Toya programa uma bala com um feitiço de escorregamento infinito e a atira na fera. Feito isso, bastou o nosso protagonista esperar a fera divina se render e o aceitar como mestre. Quando ela finalmente se rendeu, o Toya nomeou a cobra de Kokuyo e a tartaruga de Sango. Logo em seguida, ambos se transformaram em uma fera pequena para evitar problemas ao Toya. E depois de confirmar que a Kokuyo e a Sango podem fazê-lo explorar o santuário de boas, o Toya vai curtir um pouco a praia com as garotas. No fim,
ele colocou suas roupas de volta e partiu para explorar o santuário acompanhado da sua nova fera divina. Lá dentro, ele encontra uma espécie de altar e o ativa. Ao fazer isso, o Toya acaba indo parar em outro lugar. E lá, ele é recebido por uma garota que se apresenta como Francesca. Após ela se apresentar, o Toya vai lá e obriga ela a pôr uma roupa de baixo. Feito isso, os dois começam a conversar e a Francesca diz ter um terminal construído há 5.000 anos atrás por uma cientista. E como o Toya é um humano capaz de usar todos os tipos de magia, a Francesca vai lá e transfere o comando desse lugar inteiro para o nosso protagonista. Não só por conta do seu poder, mas porque ele também passou no teste secreto desse lugar no momento em que ele a obrigou a vestir uma roupa mais adequada. Agora que o Toya é o dono desse lugar, ele foi lá e abriu um portal para seus companheiros o ajudarem a explorar tudo. Porém, quando todas elas veem uma nova garota ao lado do Toya, elas já começam a ficar irritadas. Para piorar tudo, a Francesca vai lá e começa a dizer que o Toya fez coisas impróprias com ela. Por conta disso, o nosso pobre herói apelão foi obrigado a esclarecer tudo de joelhos. Afinal de contas, todas as suas companheiras já o consideram o seu futuro marido. Um tempo depois, durante uma conversa com a Francesca, o Toya descobre que esse jardim chamado Babilônia era muito maior. Porém, com o tempo, ele acabou se dividindo em várias partes pelo céu. Ao descobrir isso, o Toya tenta pesquisar as partes perdidas no seu GPS, mas ele não as encontra. No fim desse episódio, a Francesca vai lá e beija o Toya, tudo isso com o objetivo de colher o material genético dele e o registrar como um verdadeiro dono dela e desse lugar. Nesse momento, todas as garotas ficam sem reação nenhuma. Porém, a garota chamada Lindsay se levantou boladona, disse que ama o Toya e o beijou. Vapo. Nessa mesma noite, todos voltam para casa. Daí, quando o Toya foi dormir, a Yumina apareceu bolada com o nosso protagonista e só prometeu perdoá-lo se ele a beijasse. Então, pela primeira vez, o Toya deu um beijo decente que não foi roubado dele por alguma garota. Feliz por ter conquistado isso, a Yumina pergunta o que o Toya acha da Lindsay, e ele diz que gosta dela e que tem medo de a magoar. Depois que ele fala isso, a Lindsay remove o seu feitiço de invisibilidade e pede desculpas por ter roubado aquele beijo. Feito isso, os três começam a conversar e no fim, eles acabam decidindo que o Toya irá se casar com as duas garotas. No dia seguinte, a Elze e a Yae desafiam o Toya para um duelo com as condições de que se elas ganharem, elas teriam o direito de fazer um pedido ao Toya. Bom, a batalha começa e elas conseguem derrotar o nosso protagonista, pois ele ficou com pena de acertá-las com suas balas de borracha. Na hora de fazer o pedido, as duas dizem amar o nosso protagonista e pedem para ele as aceitar como suas noivas. Nesse momento, o cara trava e não consegue dizer nada. Daí a Yumina propõe que todas se tornem as noivas dele. Nesse momento, o Toya até curte a proposta, mas ele pede um tempinho para pensar. Durante esse tempinho, o nosso protagonista abre um portal até Deus e lá ele pergunta ao cara o que ele deve fazer. Em resposta, o Deus que estava assistindo a vida do nosso protagonista enquanto comia biscoito vai lá e diz que ele deveria ficar com todas mesmo. Dito isso, ele chama a deusa do amor e ela também diz acompanhar a vida do Toya. E a opinião dela no fim foi para o nosso protagonista ficar com todas. Depois disso, o Toya acaba tendo uma conversa com a antiga dona do jardim flutuante que ele recebeu. Essa mulher diz estar no passado, mas tem o poder de ver coisas no futuro. Por isso, ela também anda assistindo a vida do Toya. Ao fim dessa conversa, o nosso protagonista vai até as garotas e promete se casar com todas e fazer o melhor para deixá-las felizes. No fim do episódio, durante uma conversa, a Francesca e a matriarca das fadas revelam ter conversado com a antiga dona do jardim flutuante. O Toya irá ter 9 esposas no futuro. Como isso vai acontecer? Bom, ela não revelou, mas segundo ela, esse futuro já está garantido, é certeiro, brabo.